Acho da hora vir pra esses lados assim, pra gravar, principalmente pelo silêncio. E por mais que hoje é sábado, então vai passar carro, vai passar moto de qualquer jeito, todo mundo tá pra rua, mas aqui acaba tendo uma paisagem bem bacana. Vídeo novo se iniciando, sou o Luiz Miguel, seja bem-vindo a esse canal. Se não me conhece, eu tô documentando toda a minha trajetória na Europa. Eu não tô na Europa ainda, tô no Brasil, só que falta exatamente 14 dias para eu pegar meu avião e partir para Amsterdã, que é meu primeiro destino. E eu tô conversando com vocês nesse meio tempo, e entre 14 dias para eu vir viajar, já tá meio que tudo certo e eu não tenho mais o que resolver, né, em relação à burocracia. Então nesse tempo eu só tô aproveitando mesmo meu tempo restante desse ciclo aqui no Brasil, porque quando eu voltar eu vou ser outra pessoa completamente, né, tanto em maturidade, em experiências, enfim, vai ter passado muito tempo, né, nem que seja 6, 12 meses, entendeu? E nesse momento, né, eu tirei minha carta, quer dizer, não tirei minha carta, não fiz o processo e não passei, fui reprovado, e foi algo que me deu uma reflexão muito grande, só me fez ter mais certeza de que a decisão que eu tomei de sair do Brasil foi correta, entendeu? Porque o Brasil é um país que... Cara, eu não sou hater do Brasil, tá? Pra deixar bem claro. Eu amo o Brasil, entendeu? É o país que eu nasci, eu acho que é o país que principalmente tem a melhor comida, né? Isso é inegável, mas tem as melhores pessoas no sentido bom delas. Mas também eu acho que o lado ruim do Brasil, ele acaba sendo muito atenuante, porque tudo aquilo que é muito bom também vai ter um defeito, às vezes, que é bem imperceptível. Eu sinto que o Brasil, por mais que é um país muito bom, talvez a energia das pessoas que tem uma energia boa é muito boa, e quem tem energia ruim é muito ruim, entendeu? Então eu acho que os dois extremos prevalecem. Não sei explicar o certo. Só que eu percebi que o Brasil também é um país onde de um tempo pra cá, talvez até por exemplo do que a gente tem como representantes do país, né, vamos colocar assim, é um país onde você tomar os atalhos é mais fácil. Porque assim, na vida tem dois caminhos, né? Tem o caminho que normalmente é mais longo, ele é mais estreito, mas ele é o caminho correto, é o caminho onde você permanece intacta as tuas morais, teus valores e todos os teus princípios. E tem os atalhos. O que é um atalho? É aquilo que te faz chegar no mesmo lugar, só que sem ter que pegar o caminho mais longo, sem ter que cansar tanto. E às vezes você tá numa corrida, né? Se a vida for colocada como uma corrida, muita gente acha que é, mas não é. Quem toma o atalho, de certa forma, tá fazendo algo que é contra a regra, né? Então a gente tem dessa forma. E a gente percebe que no Brasil os atalhos acabam funcionando, assim como qualquer atalho, só que ele não tem a parte que faz as pessoas não tomarem atalhos, que é a consequência. Se você toma um atalho, normalmente tem uma consequência. Às vezes tem um buraco, você tropeça e cai. Às vezes ele não tem o trajeto certinho, então você pode acabar se perdendo, entendeu? E no Brasil, os atalhos, eles acabam que... eles são mais pavimentados do que a rodovia, entendeu? Então é muito engraçado, cara. Eu falo isso porque, dando o exemplo da minha CNH, eu não vou expor nada aqui, mas eu escolhi uma autoescola para fazer, a minha CNH. E eu fui fazendo todo o processo, tal, o pessoal super gente boa, etc e tal, até que me ofereceram para eu comprar minha CNH. E eu não comprei. Eu falei, cara, não vou comprar minha CNH, tô fazendo as aulas, tudo bonitinho. Chega lá, eu vou fazer minha prova e eu vou passar, entendeu? É só aplicar o que eu aprendi. Era um valor lá, até quase que o preço para você fazer o processo, né, normal. Eu ia ter que pagar mais, eu só ia chegar no dia da prova e não ia ter que fazer nada, só ia ser aprovado. E daí, beleza. Eu falei, não quero, tal. Fui fazendo as aulas, era moto e carro. Cara, eu fiz a prova, as últimas aulas de moto no dia 10, vamos colocar assim. Minha prova foi marcada para uns 25 dias depois, quase um mês. E daí eu cheguei na prova, cara, acho que eu tive um erro besta, que era um erro que, de fato, ele daria uma penalidade de eu não pegar minha carta. Se você for olhar o erro, né, que acho que era eu ter saído da linha, tem uma linha demarcada, eu saí da linha. Cara, você olha na prática do dia a dia, sério, quem já andou na rua, nas rodovias aí, eu moro em Campinas, né, mas quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, pô, ou qualquer outra cidade em Campinas, ou no Brasil, você vê que as pessoas, cara, parece que ninguém sabe dirigir, parece que ninguém tirou a CNH, parece que é um bando de sociopata dirigindo, as pessoas se matam no trânsito. E aí quando você vai fazer uma prova, eles fazem o máximo para você reprovar e você não conseguir tua carta, tua habilitação, entendeu? Então até que ponto que esses critérios que eles estão usando realmente são os necessários, né, ou aquilo que faz sentido? O que você precisa avaliar para alguém saber dirigir? Porque cada um tem um tempo também, né? Você coloca 20 aulas pra pessoa. Tem gente que não aprende com 20 aulas, tem gente que aprende. Eu aprendi. Só que o que me fez não passar, eu sinto que é todo o sistema que eles colocam ali no dia da prova. Primeiro, eles marcam a prova 9 da manhã. Eles te orientam a chegar meia hora antes. Então todo mundo se organiza pra chegar 8h30. Tem gente que chega às 7, 7h30. Tem gente que faz isso. Só que a prova, de fato, ela geralmente atrasa uns 10, 15 minutos. Beleza, aceitável. Só que, cara, é tanta gente que quando você chega, tipo, entre os últimos, só que se você chegar a 8h45, você já tá entre os últimos, que foi o meu caso.
você fica lá umas 3, 4 horas em pé, cara. Eu cheguei lá 8h30, fui fazer minha prova 11h30 quase. Entendeu? Então, pô, no sol, sem ter estrutura pra você sentar, se você quiser consumir alguma coisa, tem uma barraquinha, você tem que comprar, entendeu? Então, minha barraquinha não é muito convidativa. Então, parece que é um negócio feito, assim, para ter uma margem de reprovações que sustente essa chamada, né? Talvez até coloque um pi aí nessa palavra, porque eu não acho isso, né, gente? Estou relatando aí o que eu li num blog, né? Isso não reflete a minha opinião, caso isso seja usado aí em investigações federais. Só tô lendo o que eu vi num blog, basicamente. Daí o cara falava assim, que quando ele foi fazer de carro foi a mesma coisa, só que a de carro demorou mais, porque foi mais 25 dias, né? Porque você faz primeiro uma prova, depois tem que fazer a outra. Você não pode fazer as duas no mesmo dia, você não pode fazer uma no dia seguinte da outra. Você tem que esperar fazer uma para marcar a outra. Então qual que é a lógica desse sistema? Não faço a menor ideia, tá? Então vamos lá. Marcou a prova de carro, mesma coisa. Cheguei lá no dia e não lembrava nada. Daí depois foram me falar, mas você pode marcar uma aula antes da tua prova e tal. Eu falei, cara, mas ninguém me falou isso, entendeu? A autoescola não faz isso. Por quê? Porque eles precisam ter uma margem de reprovações. É um sistema que ele vive disso. Não sei... Só que esse civicão é brabo, hein? Uma outra coisa que eu vejo também, né? A gente tem que parar um pouco de reclamar. É muito controverso, né? Eu trazer 2 temas assim no mesmo vídeo, porque eu acabei de reclamar pra caramba, só que depois eu vi que era só um desabafo. E eu vi que, na verdade, só refletia que eu tava muito feliz de estar saindo do Brasil. E daí eu percebi, eu falei, sou muito grato por estar saindo do Brasil. E não porque é um país ruim, de novo, mas porque não condiz com o meu momento de vida. Eu acho que o Brasil, ele faz muito sentido quando você já é independente. Quando você não depende do Estado. Agora, quando você é jovem, você às vezes precisa de um ambiente que vai te empurrar para cima, o Brasil, infelizmente, não é esse ambiente. Entendeu? Sobre o poder das palavras. Cara, quando você reclama, você basicamente está jogando palavras pro universo negativas que eventualmente vão voltar para você. Se a gente for pensar no mundo de uma forma bem nerd, assim, vamos pensar de uma forma bem CDF, pensando em química e física e a parada de átomos e moléculas, né, que a gente aprende na escola. Tudo é feito de átomos e moléculas. Então a gente tá olhando esse chão aqui. Esse chão é de concreto. Só que se você for olhar num microscópio ultra fucking Plauser Master, você vai ver que na verdade são moléculas que estão agrupadas ali, né? Se você for pesquisar, né, às vezes aquele negócio, lembra do Fatos Desconhecidos? A gente aprendia muita coisa, né? E eu lembro que eu vi uma vez, não sei se foi essa página, tá? Mas ela era mais famosa, que falava que a Terra nunca mudou sua massa, né? Porque nada foi tirado e nada foi colocado na Terra, né? Não sei asteroides que caem do céu, do espaço. Mas praticamente tudo só vai um ciclo, né? Então você, por exemplo, você come, você vai lá e caga, isso vai pros vasos, que vai pro negócio, que vai pra terra e que vira adubo pra uma planta crescer. E daí quando você morre, outros animais vêm e comem a tua carcaça, as baratas, e as baratas vão ser comidas por outros bichos, dentro de toda a cadeia alimentar, entendeu? Então nada se cria, tudo se transforma. É Lavoisier que falava isso. Foi ele que falou isso, eu acho. Então, só pra resumir mais ou menos esse vídeo, você que tá vendo isso aí, você é uma pessoa que busca ser justa e honesta e generosa com as pessoas, e você mora no Brasil e às vezes você sente que você não ganha nada com isso, de que na verdade você se sente um otário às vezes, ou se sente muito ingênuo, porque as pessoas se aproveitam disso, cara, não deixa isso morrer em você não. Não reclama, entendeu? Quando você sofrer covardia, quando você sofrer injustiça, não culpa Deus. Veja isso como um fortalecimento para o teu valor, para o teu princípio, porque quando você, que é uma pessoa honesta, e é colocada uma aprovação de desonestidade, você se mantém honesto, você fortifica. É igual o cara que... É igual você falar, vou ficar 100 dias sem beber. Daí você ficou 80. Daí no dia 81 você tem uma puta oportunidade, uma festa que você sonhava em ir, e você vai ter todo o open bar. Cara, você tá no dia 80. Você bota fé, se falta 20 dias, você já fez 80. A chance de você não ir é muito maior, entendeu? Então acho que é basicamente isso. E quando você não reclama e você mantém os teus princípios, e você continua fazendo essas coisas, continua sendo você na tua essência e não deixa os outros tirarem isso de você. E claro, se você perceber que você precisa se retirar de um ambiente que te estimula a quebrar esses valores, cara, faz isso sem hesitar. Puta, mas tá me dando dinheiro, puta, mas é uma mina que eu gosto, puta, mas... Cara, sai. Tem coisa melhor lá fora, pode ter certeza, tá? Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. Porque é assim que a vida funciona, a vida são ciclos. A gente às vezes se apega tanto num ciclo, se apega tanto numa versão nossa, e às vezes a gente passou um tempo, a gente não é aquela versão mais, mas a gente fica querendo correr atrás e querer ser aquela pessoa de novo, sabe? Preocupação. A preocupação, ela é
uma demonstração da sua falta de fé. Quando você se preocupa, você não está demonstrando fé. E eu sou um cara que às vezes, talvez por ansiedade, eu sei que muita gente vai se identificar, me preocupava muito. Até com a viagem, tá tudo certo, mas eu fico me preocupando às vezes. Me pegam com esse pensamento, porque ele vem, né? O pensamento, todos os pensamentos passam, aí você não pode agarrar nenhum. Cara, será que lá eu vou conseguir encontrar as pessoas certas pra, por exemplo, fazer grana? Cara, será que lá eu vou conseguir uns conteúdos legais? Será que meu canal do YouTube vai andar? Será que as pessoas vão ver esse vídeo? Será que vai dar certo? E cara, quando você confia e você tem fé, você não se preocupa, porque você sabe que fazendo aquilo que está ao seu alcance, o resto está na mão de Deus, está na mão do universo, está à mercê das tuas ações e da energia fluir de volta para você. Então, basicamente, todas as vezes que eu me pego preocupando, eu reforço isso que eu acabei de falar. Eu falo, cara, tá tudo encaminhado, já tá tudo certo, tudo escrito. Só tenho que chegar lá e fazer, e me expor, e errar, e falhar, e passar vergonha, e tomar não, e me conectar e dar errado até dar certo. Que daí eu vou encontrar as pessoas certas, nos momentos certos, nos lugares certos, que vão conduzir minha jornada para o destino que eu tô almejando, que é essa liberdade geográfica, essa liberdade de poder, principalmente morar na Europa, ter meu passaporte europeu é um dos meus objetivos com essa jornada. Então ela talvez não seja uma jornada muito curta, porque eu vou ficar um tempo na Holanda, só que eu tenho muita vontade de ficar na Espanha. Não sei, para quem não sabe, se você ficar 3 aninhos na Espanha, ilegal. O irregular, né, vamos dizer assim, porque ilegal é quem chega lá de forma inadequada, mas irregular você só passou o tempo do seu visto, você consegue um visto de arraio social, que seria um visto basicamente ali para você, e os brasileiros se encaixam nisso, para você poder contribuir com a economia, poder pagar os impostos e poder se tornar um cidadão legítimo do país. E daí você consegue o seu passaporte europeu, e daí você pode morar em qualquer país, trabalhar em qualquer país da Europa, mais ou menos, tá? Mas meio que funciona assim. E a minha vontade é essa. Mas ainda assim, nesse meio tempo eu vou fazer muito voluntariado e vou aproveitar o máximo possível para aprender com as pessoas. Se você gostou desse vídeo aí, eu falei muita coisa, né, cara? Falei muito rápido também, eu acho. Eu vou melhorar isso, eu prometo para vocês. Mas é que hoje foi um dia que realmente tinha muita coisa para falar. E me inspirei, sentei aqui e comecei a falar pra cacete. Comenta aí o que você achou, dá uma sugestão também de um tema que você sente que seria legal ver uma visão de uma outra pessoa. Às vezes você tem uma opinião de um tema, você quer ver alguém falando sobre esse assunto para ver se tem a ver, se tá viajando, se às vezes... Se você não me conhece, meu nome é Luiz Miguel, deixa teu like, se inscreve nesse canal, compartilha com teus amigos também. Fala, ó, vai ver esse cara aí, mano, o cara vai meter o louco, vai sair do Brasil, ele vai documentar tudo. E lá eu vou poder falar as verdades sobre o Brasil que ninguém te fala, sem medo de ser pego.